boa tarde pra você. A gente está começando o Tucanil de hoje nesse cenário um pouco diferente e também de um jeito um pouco diferente. Por quê? Porque nós se atrasamos muito com a postagem do Tucanil de ontem, porque o celular descarregou mais uma vez. A gente teve várias movimentações, várias coisas, e a gente só conseguiu colocar o celular para carregar novamente hoje, 16 de dezembro. Agora há pouco, na verdade. E eu tava pensando em não fazer o Tucanil de hoje por causa de um evento que eu tenho daqui a pouco, 6 da tarde. Mas vamos ver se vai. Vai. Mas eu desisti e fui fazer logo o Tucanil do que deixar vocês sem. Vamos começar? Só tô esperando aqui. Nossa, calor. Por que você não tá carregando? Isso aqui também, ó, descarregou. O ruim é quando os dois se carregam. Você tem que botar um pra carregar e o outro também. E tem que botar os dois na mesma hora, porque senão dá ruim. O que foi? Não. Gente, aqui não tá colaborando. Notícias. Tô escrevendo aqui notícias, só que ele tá entendendo nanotecnologia. Pagador de uma... É esse aqui. Não posso virar, gente. Não posso fazer nada. Aqui, notícias. Vamos ver se pelo menos ele consegue alguma coisa, né? 4h30, 4 horas em ponto. Agora. Ou seja, vocês com certeza estão vendo isso em atrasado. Mas não um dia atrasado, porque daqui a pouco, às 5 ou alguma coisa, vai sair o Tucanews de ontem. E provavelmente nesse mesmo horário vai sair o de hoje, o de agora. Tá bom? Em São Paulo, Lula comemora a aprovação da reforma tributária e assina obras de moradia popular. Em Palanac, com bolos em São Paulo, Lula alfineta Nunes e Tarcísio e diz que não esconde investimento de TJRJ revoga a decisão que proibia a apreensão de menores sem serem flagrantes nas praias do Rio. PM apontado como chefe da segurança de Rogério Andrade sofre atentado na zona oeste do Rio. Com fins de política de contenção, argentinos reclamam de falta de produtos e alta de preços. Fazendo igual o negócio aqui, travado. Morreu. Isso aqui vai ser mais um boletim de notícias do que o Tucanews que vocês já estão acostumados. Campeonato Brasileiro Série A, não. Ai, gente, não tô aguentando mais, mano. Sério. Que é isso aqui? É perto do meu pai. Olha isso. Notícias. Daqui a pouco eu vou ter que colocar a Alexa pra falar notícias, gente.
Reféns mortos acidentalmente por tropas agitavam bandeira branca, diz militar de Israel. Passageiro é atropelado por trem da CPTM após briga em vagão da linha Safira. Inadmissível caçar um mandato de Moro, diz Janaína Pascoal. Paulo Gonet, o ilustre professor de um dos líderes da oposição a Lula. Metrópolis. Influenciadora presa recebia R$250 mil por semana por divulgar jogo do Tigrinho, diz delegado. Não acredito que acabou. A gente vai pro intervalo rapidinho e daqui a pouco a gente vai voltar com o boletim do G1 e o boletim da própria Alexa. Eu vou pegar a Alexa, vou colocar em algum lugar e já volto. Estamos de volta e vamos agora com as notícias do G1. Boa noite. Olá, boa noite. A Câmara aprova em primeiro turno a reforma tributária. As exportações brasileiras atingem o patamar mais alto da série histórica. Consequências da seca na Argentina e da guerra na Ucrânia. O Brasil aumenta a vigilância contra a entrada ilegal de mercadorias pelas águas do Rio Iguaçu. A ONU divulga um estudo sobre os objetos que mais poluem as águas do país. O Comitê Paralímpico Brasileiro elege os destaques deste ano. E atletas olímpicos fazem uma visita de sonho aos Estúdios Globo. O Jornal Nacional começa agora. A Câmara aprovou em primeiro turno o texto principal da proposta de emenda à Constituição que estabelece uma reforma tributária no país. Os deputados estão analisando agora sugestões de mudança a pontos da PEC, os destaques. O relator, deputado Aguinaldo Ribeiro, do Progressistas, negociou um texto de consenso com lideranças da Câmara, do Senado e do Governo. Juntos decidiram pela retirada de algumas mudanças feitas pelos senadores, mas mantiveram os pilares da reforma: a simplificação na cobrança dos impostos e a transparência da tributação em toda a cadeia de produção até chegar ao consumidor. Com a reforma, acaba o acúmulo de impostos durante as etapas de produção, e o consumidor vai saber, na nota fiscal, quanto está pagando de imposto sobre o que está consumindo. O período de transição do novo sistema tributário vai durar até 7 anos, começando em 2026. Até lá, o Congresso terá que aprovar projetos de regulamentação que vão detalhar as regras de aplicação da reforma. Como a Câmara não acrescentou nada ao texto que veio do Senado, apenas retirou partes que não foram aprovadas nas duas casas, a reforma já poderia ser promulgada. A previsão é de que isso ocorra na semana que vem. O Brasil nunca exportou tanto como neste ano. No acumulado de 2023, a nossa balança comercial está com saldo positivo. De janeiro a novembro, as exportações brasileiras passaram de 310 bilhões de dólares e as importações somaram 221 bilhões. A diferença entre o que o país vendeu e o que comprou chegou a quase 90 bilhões de dólares, o patamar mais alto da série histórica. O Comitê Paralímpico Brasileiro elegeu ontem à noite os maiores destaques deste ano. Na votação aberta ao público, Mariana D'Andrea foi eleita a atleta da galera. Para o Samuel Conceição era tudo novidade. Atleta revelação aos 24 anos, Gabriel Araújo. Da natação, o atleta paralímpico de 2023. Do tênis de mesa veio a atleta do ano, Bruna Alexandre, que teve o braço direito amputado na infância. Foi a primeira atleta paralímpica a disputar os Jogos Pan-Americanos contra adversárias sem deficiência. Uma
força-tarefa intensificou a fiscalização contra a entrada ilegal de mercadorias pelas águas do Rio Iguaçu. No mês passado, o Jornal Nacional mostrou que bandidos estavam usando um desvio na obra de uma rodovia para passar com mercadorias ilegais. O Exército montou uma base móvel nesse lugar que fica entre a ponte que liga o Brasil, a Argentina e a aduana. Com o fechamento do desvio, a rota usada pelos contrabandistas passou a ser o Rio Iguaçu. Por aqui eles aproveitam a mata fechada para movimentar as mercadorias e ter acesso à área urbana de Foz do Iguaçu. Para tentar localizá-los, os agentes operam drones que voam durante horas e não podem ser vistos por quem está sendo monitorado. Nas operações, é comum a apreensão de alimentos em embalagens inadequadas. Pesquisadores ligados à ONU listaram os 10 itens que mais poluem rios, praias e lagoas no Brasil. No ranking dos itens mais encontrados estão pedacinhos de plásticos. Eles aparecem em primeiro lugar. Em segundo, cigarros, filtros e bitucas. Depois, isopor granulado que flutua e viaja por longas distâncias. Assim como as tampas de garrafas, que vem em quarto lugar. Na quinta posição, um item que parece pouco comum. Esses pinos plásticos originalmente criados para laboratório, mas usados para guardar cocaína e outras drogas. Uma autópsia concluiu que o ator Matthew Perry, do seriado Friends, morreu em decorrência dos efeitos agudos de uma substância usada como anestésico e antidepressivo. O ator vinha se submetendo a um tratamento com ketamina. A autópsia sugere que ele teria tomado uma dose fora do tratamento. A substância estimulou de maneira excessiva o coração e afetou a respiração do ator, que passou mal e se afogou numa banheira. Por que eu não falei Perry isso? sofria de uma doença coronariana e fazia uso de outro medicamento para combater o vício em opioides. Uma boa noite para você. Boa noite, bom fim de semana. Você acabou de ouvir os destaques do G1. Vamos agora às notícias do momento. Agora as notícias do momento. Fato histórico, afirma Lula sobre a aprovação da reforma tributária. Governo israelense confirma a morte de mais uma refém em Gaza. Lula usa evento do Minha Casa, Minha Vida para impulsionar candidatura de Bullos. Filha de piloto morto no voo 375 superou medo de voar e trata pessoas com aerofobia. Chefe da segurança de Rogério Andrade é alvo de ataque em sua casa. Reféns mortos por engano em Gaza balançavam bandeira branca. Jorge Perlingeiro fratura ombro após assalto na praia da Barra da Tijuca. Lula agradece ao Congresso por aprovar reforma tributária após 30 anos. Maioria do STF reafirma a validade de resolução do TSE contra fake news. Ministério discute plano para reduzir preço das passagens. Bom, essas foram as notícias do momento. A gente não colocou Folha de São Paulo e UOL. UOL porque é muito longo e Folha de São Paulo porque fala tudo errado e tudo embolado, né? Falou até a data, o dia diferente. Então por isso a gente não incluiu ela aqui para não confundir vocês. Tucano de hoje fica por aqui. A gente se vê mais uma vez amanhã. Tchau. Aqui, ó.